Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sofá da Mano. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, é a Fran. Eu vou passar para ela se apresentar para nós um pouquinho sobre a formação dela e a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso, tenho certeza que vocês vão gostar. Fran, seja bem-vinda. Eu estou Ah, muito feliz de tu estar aqui e de ter aceitado, né, vir conversar com a gente. Então, quero que você se apresente para as pessoas se conhecerem um pouquinho melhor. muito obrigada aí pelo convite, prazer estar aqui junto contigo, né, mano? Eu vou me apresentar, meu nome é Franciele Orlando, eu tenho doutorado, mestrado e sou especialista em ortodontia e também hoje eu sou especialista em aromaterapia, né, eu fiz especialização e sou integrante também do Medical Board da doTERRA Brasil, que é o grupo científico, né, da doTERRA, no qual a gente faz pesquisa aí com os óleos essenciais. E a Fran é uma grande parceira minha, somos, né, Fran, grandes parceiras aí de negócio. E eu quero conversar um pouquinho com ela também sobre isso, né, porque nós viemos de áreas diferentes, né, eu fiz a minha transição, a Fran ainda faz em paralelo, mas eu quero que ela conte um pouquinho para nós como é que foi isso, né, ela tem toda a formação dela, a área, né, na área da odonto, e ela fez mais essa, não foi um ajuste de rota, né, Fran, acrescentou também, né, a vida dela, assim, ao trabalho dela, a carreira dela, também o empreendedorismo. Então eu quero que ela conte para nós um pouquinho como é que foi essa paixão né, pelo empreender, como é que foi assim também essa conexão, né, com os óleos essenciais para ela contar para gente. Bom, empreender, jamais imaginaria, né, Manu? Eu falo para as pessoas, Sim. jamais imaginaria empreender além da minha profissão. Foi algo que realmente aconteceu na minha vida, né? Foi acontecendo de uma forma muito natural, porque quando tu me apresentaste, né, foi tu que me apresentou, né, os óleos essenciais, e eles realmente transformaram a minha vida naquele momento que eu estava muito precisando, né, no momento de luto e tristeza pela partida da minha mãe, né, que sofreu de uma doença degenerativa. Então aquilo transformou a minha vida. E como a gente é da área de saúde, eu fui estudar, pesquisar, entender um pouquinho mais a respeito dos óleos essenciais, né? Já no primeiro dia, né? Te mandei uma mensagem e tu me insistindo ali já, né? E aí eu vi que tinha muitos estudos científicos a respeito dos óleos essenciais. E eu pensei, como que eu sou profissional da área de saúde e nunca ninguém havia me falado sobre os óleos essenciais, essa forma natural de cuidar da saúde. E, né, para minha surpresa, a gente foi compartilhando, porque algo quando faz muito bem para a gente quer compartilhar com as pessoas, né? A gente quer compartilhar com o outro. E de forma muito natural, eu fui compartilhando, fui comentando com os pacientes também na clínica, de algo que estava me mudando minha vida, que poderia fazer, né? Porque a gente fica um pouco de psicóloga dos pacientes Ah. também, né? E aí, quando eu vi, eu estava empreendendo em paralelo à minha profissão. E com certeza, no início, houve vários questionamentos, houve várias dúvidas, né? Não sei se a gente já pode falar um pouquinho Pois é, disso, é né? interessante de ter colocado isso, porque esses medos, né, essas incertezas, isso a gente acha que é só com a gente que acontece, e depois que a gente conversa com as pessoas, a gente vê o quanto isso nos atormenta, né? Uhum. E é um medo de a gente não sabe se vai dar certo, o medo do julgamento, né? E garanto que muitas pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar nessa situação que a gente se encontrava lá atrás, Com né? Como certeza. agora eu vou me posicionar também de Uhum. uma outra forma? O que, que as pessoas vão pensar? Será que vão pensar que eu não estou bem? Que, né, não, na minha profissão não Isso. está dando mais certo? Então, isso mexe muito com a gente, né? Essa crenças que a gente vem. Como é que foi para ti, assim, essa tomada de decisão, né? E eu falo muito, assim, também com relação à tua profissão da área da saúde, né? Esse posicionamento de agora estou empreendendo, estou levando isso, algo natural também, né, para os meus pacientes, enfim, para as pessoas. Como é que foi isso lá no início? Olha, no início não foi muito fácil, não, né? Que nem a gente comentou e você falou. Muito medo de julgamento, me sentia culpada também, né? Em determinado momento eu me senti culpada porque eu pensei, nossa, estudei uma vida toda e de repente dava 6 horas da tarde, eu tinha algo que eu queria compartilhar. Eu tinha algo, né, algo que eu queria Sim. falar para as pessoas dos óleos Uhum. essenciais. E aí, até o Luiz Felipe, meu marido, olhou para mim um dia e disse assim: Nossa, mas tu tá feliz, né, fazendo isso? E eu disse: Eu tô, porque chegava às 6 horas da tarde, na minha profissão,
é cansativo, deu uma responsabilidade muito grande, e aquilo de compartilhar os óleos essenciais estava sendo muito, muito, assim, como é que eu vou explicar? Eu acho que não dá para colocar em palavras. Sim. A gente vai sentindo. Só que aí começa a culpa, né? Começam os julgamentos das pessoas, que nem tu disse, será que não tá bem na profissão, por isso que tá falando sobre óleos essenciais, agora tá vendendo olhinhos, né? Ouvi muitos colegas, infelizmente, falarem isso, e é muito maior do que isso, né? A gente vai falar depois, mas com relação a esse medo de posicionamento. Bom, nas redes sociais eu fui me posicionar somente um ano depois. Um ano depois de já estar compartilhando, de já estar empreendendo, de já estar levando os óleos essenciais para a vida das pessoas, para trazer saúde e bem-estar, né? E é muito engraçado isso, porque a gente realmente não pensa, né? Às vezes a gente pensa assim, que nem, né, a gente estava falando, eu vou estudar uma vida inteira e eu preciso fazer isso o resto da minha vida. Hoje eu tenho bem de convicção, assim, quando a gente começa também a trabalhar o nosso lado da espiritualidade, nossa conexão, independente de crença ou religião, mas sim nossa conexão com Deus, né, que é algo maior, a gente começa a ver que, opa, peraí, tu tá indo nesse caminho, mas Deus te mostra, às vezes, um caminho um pouco diferente daquilo que tu se programou uma vida toda, e naquilo você vê que as coisas começam a dar certo, a um flow, sabe? Parece que você entra nesse teu propósito, nessa tua missão, e isso faz a diferença, né? Fran, e como assim, tu comentou assim, lá atrás eu tinha muito medo. E como é medo mesmo, né, do julgamento, porque muitas vezes as pessoas não estão nem aí pra gente, né? E se você que tá preocupado, as pessoas não estão nem aí pra ti. Mas é verdade a gente falar sobre isso, porque é gente que fica com aquilo, meu Deus, o que vão pensar, meu Deus, e é um sofrimento, e isso é pesado, né? Então a gente dizer para as pessoas também sobre isso, que hoje a gente olha para trás, meu Deus, né? Quanto sofrer sem necessidade, sem necessidade, e claro, também é aprendizado, né, Fran? Porque a gente vai caminhando e vai vendo, nem você falou, né, o sentir, né, eu sinto que eu devo ir por esse caminho, então isso vai te levando com essa conexão mesmo com Deus, e que você foi sentindo, né, que esse era o teu propósito, que aqui você deveria, né, estar, essa coisa que sai assim do teu controle, né, há uma luz, uma vontade interna que te faz ir nesse caminho, né? O que a gente poderia falar também para as pessoas nesse sentido? Ir com medo mesmo? Vai com medo mesmo. A gente pode encorajar, porque a gente foi com medo mesmo, né? No início a gente foi com medo, a gente sentia assim algo diferente. Eu preciso entender mais. Não, a gente não precisou entender do modelo de negócio, a gente simplesmente foi compartilhando algo que nos fez bem. E aquilo me impulsionava muito por ser da área de saúde também. Como que as pessoas precisam ter esses benefícios terapêuticos dos óleos essenciais? Como ficar guardado para mim? Não, eu vou compartilhar com as pessoas, vou levar. Então eu fui com medo mesmo, apesar de, né, às vezes em casa me sentir um pouco, nossa, mas será mesmo? É verdade isso? Será que pode ser um modelo de negócio fazer dessa forma? Porque a gente da área de saúde, né, fica, enfim, na clínica, nos consultórios, nos hospitais, trabalhando, cuidando das pessoas, e algo que realmente às vezes se torna, vamos dizer assim, um pouco mais pesado, né? É muita responsabilidade com relação à vida do outro, e quando você faz esse tipo de modelo de negócio, era depois das 6 da tarde, era tomando um café com uma amiga, era coisa, às vezes eu parava e pensava assim, mas será mesmo que dá para fazer um modelo de negócio dessa forma? E aí fui com medo mesmo, né, com inseguranças, sem saber se ia dar certo, né, e fui aprendendo durante a caminhada. Nada melhor do que a gente aprender na caminhada. A gente evolui também como pessoa, né, durante esse processo, e também vai rompendo crenças, vai rompendo as barreiras, vai rompendo medo, vai escutando alguma coisinha ali, outra aqui, daqui a pouco essa coisinha entra aqui, sai aqui, e tá tudo certo, porque o que importa é o que eu desejo levar isso para as pessoas, né. Até hoje muitas pessoas falam, mas tá tudo bem, porque hoje a gente já tá, né, muito mais certo, aqueles medos já ficaram para trás. Então é um pouco sobre isso, né? E aí a gente tomar a decisão, né, Fran? Decisão. Né? A gente não vai conseguir nunca, né? Se a gente não dá o primeiro passo, a gente não vai saber se vai dar certo. Então a gente tem que tomar a decisão e ir para ação, mesmo não sabendo, porque no caminho tu vai tirando aí, né, o que tu não te dá a visão que você vai encontrando, né? E Fran, e para quem está nos assistindo, assim, o que sinais, assim, eles, né, as mulheres podem, as pessoas, enfim, de uma forma geral, podem identificar, perceber
que elas estão indo no caminho certo, assim, o que para ti era muito forte, assim, que para ti tu foi cada vez mais confirmando que era isso que tu queria cada vez mais? Uma das principais coisas com relação a isso é que, na verdade, tem algo muito forte. A gente falou a respeito de Deus, mas tinha algo também muito forte dentro de mim, porque minha mãe sempre gostou de aromas, sempre gostou de cheiros. E quando você me veio com os vidrinhos, né, dos óleos essenciais, dos cheiros, eu falei, nossa, tem uma conexão aqui também, né? Tem uma conexão aqui com a minha mãe. Então era algo que para mim pulsava muito forte no início. E quando tu começa a compartilhar os óleos e tu vê os depoimentos que tu recebe diariamente de melhoras de vida, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas com os óleos essenciais, que deixaram de tomar medicações, né, que tem vários efeitos colaterais que realmente trazem malefícios para a saúde, e começaram a usar algo natural. E com esse algo natural, que são os óleos essenciais puros, aqui falando da doTERRA, a gente, nossa, receber aqueles depoimentos foi algo que foi me impulsionando, que foi me motivando. Gente, é isso que eu preciso fazer. Olha o que eu tô levando para essas pessoas, as vidas delas estão sendo transformadas, e não de uma pessoa, às vezes numa casa, numa família que está sendo transformada, porque todos recebem benefícios, né? Isso me impulsionava muito forte. E também porque as coisas vão acontecendo, assim, eu falo, você entra num flow, né? E tudo vai dando certo. Não tem nada que dá tipo assim, não tem, como é que eu vou te explicar, mano? Não tem algo que não tem barreiras, não tem muitos obstáculos. Às vezes os obstáculos são mais internos do que externos. E isso dá para ver bastante com relação a isso que durante essa trajetória que eu passei, né? Os obstáculos foram mais meus internos no início do que, na verdade, o restante, porque o restante eu sabia que aquilo estava indo, estava andando. E aí tu tem pessoas junto com você fazendo, tu tem pessoas que acreditam naquilo, que estão tiveram confiança com você, né, nessa parte de liderança também, que a gente acaba aprendendo a respeito de ser líderes também, de sair 4 paredes da clínica fechado, que os clientes tinham que vir até mim. Não, eu tive que ir atrás de clientes, então eu tive que romper várias barreiras aí também, de fazer prospecção, né, de ligar para as pessoas, algo que eu não fazia, né, no início, nossa, para mandar um áudio, para convidar uma pessoa, só que daí eu fui aprendendo, fui indo, porque aquilo estava pulsando muito forte, sabe? Quando o coração pulsa e o brilho nos olhos tu tens por algo, tu faz, independente de críticas, a vontade de fazer. E também, Fran, o movimento, né? A comunidade que a gente acaba pertencendo, né? E levando para as pessoas, além, né, desse bem-estar e qualidade de vida com os óleos essenciais, esse pertencimento, né? Das pessoas que também querem crescer, também querem aprender, também querem evoluir, né? E também isso também, assim, né? Acredito que te... Nossa, com certeza, né? Esse convívio, a gente conhece pessoas diferentes, né? Do convívio da gente, a gente faz novos, melhores amigos também. E isso tudo, o empreendedorismo traz pra gente algo que eu jamais imaginaria mesmo. Jamais imaginaria a Franciele, que começou lá no início, totalmente diferente da Franciele de hoje. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda para evoluir, para crescer, para aprender. E no caminho a gente aprende, né? A gente faz o nosso negócio evoluir. Fran, e também, assim, eu vejo que o modelo de negócio, né, é bem diferente do que a gente estava acostumado com as nossas, né, áreas de formação, podemos dizer assim, né, de você poder transpor as barreiras geográficas de determinado lugar, ou até mesmo global, né, até mesmo em outros países, você poder empreender. Os benefícios que isso traz também, né? Além de você levar isso para mais pessoas, né, com relação ao produto e à oportunidade de negócio também, como que para ti também traz uma certa, não digo uma segurança, mas traz algo maior que, por exemplo, em momentos de crise, você não está só aqui na tua região, por exemplo, com o teu negócio, né? Perfeito. Ele está em outros estados, está em outros países, né? Perfeito. Então, isso também é... Nossa, é algo que realmente a gente, né, que a gente tem que pensar, não depende só da gente, né? Trazer isso para as pessoas também. Certeza. Hoje se fala muito, né? A gente ter mais uma fonte de renda, a gente tá envolvido com outras coisas também, não ficar só em uma única área também. Isso também, né? Lá no início a gente pensou muito também, né? Dessa importância de ter isso também para a vida. E uma das coisas que me despertou também, além do produto, enfim, da parte do negócio, foi um treinamento a respeito, falando de aposentadoria. E a gente, profissional da área de saúde, né, a gente às vezes nem pensa, porque a gente está num ritmo acelerado, a gente está ali, né, dando o nosso melhor, fazendo cursos e mais cursos, né, em cima de cursos, e aí fica nessa roda de fazer cursos para entregar sempre o melhor para os nossos pacientes.
No entanto, a gente não pensa às vezes no amanhã, né? Ou no hoje, como acontece, né? Quando aconteceu com a pandemia, está acontecendo nesse momento um pouco mais delicado aqui no nosso Rio Grande do Sul, que a gente realmente, né? Às vezes vai ter que deixar nosso trabalho um pouco de lado para poder auxiliar outras pessoas. E na pandemia que tudo parou. E aí, você tem uma renda que te permita, né? O teu negócio está girando sem você estar presente 100% do seu tempo? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, também. Isso Isso aí que me veio a virar umas chaves é também, né? verdade. E trazer isso para as pessoas também, né? A gente fala da renda passiva, né? Renda Você passiva. ter essas fontes de renda também que você não precisa estar ali para você ter o resultado financeiro. Então, o nosso negócio ele tem esse benefício, né? Com essa construção aí do nosso negócio. Fran, mas vamos te aproveitar aqui para a gente entender um pouquinho mais essa parte que eu quero saber de ti, assim, e você contar para nós, que é mais técnica, assim, né? Muitas mulheres estão nos assistindo, muitas mulheres talvez que querem fazer uma transição, que querem mudar, né, querem começar algo novo, ou querem tomar uma decisão, né, de empreender, ou de forma paralela até mesmo, mas tem, né, estão com esses medos, com esses bloqueios que nós todos, né, em algum momento a gente teve. Como, por exemplo, que o estilo de vida saudável, né, essa opção que a gente tem pelo natural, de colocar na nossa rotina, a questão da inflamação do nosso organismo e esse estilo de vida, como isso pode ajudar, por exemplo, a essa tomada de decisão, né? Aos relacionamentos em geral, aos negócios. O que tu poderia fazer esse link para nós entender um pouquinho mais também? Total, né? Eu acho que existe uma conexão, primeiro, com a gente, né? Com Deus, com a gente, é mente, corpo e espírito. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, ou se a gente não estiver bem com o nosso corpo, estiver estressado, ansioso, os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles vão influenciar na nossa performance. Eles vão influenciar na forma como a gente está levando isso para o nosso trabalho. Se a gente não tiver uma noite de sono bem dormida, a gente no outro dia fica imprestável. E isso tudo, o nosso organismo, ele responde fisiologicamente, metabolicamente, alterando sim as nossas conexões neurais, alterando o nosso cérebro, a nossa cognição e diminuindo a nossa performance. E o que a gente vê? Pessoas de alta performance. O que essas pessoas têm? Um estilo de vida. Olha só. Um estilo de vida com atividade física que entram nos pilares de saúde. Uma boa hidratação, né, os exercícios físicos, uma alimentação adequada e mais natural. E quando você agrega os óleos essenciais em todos esses processos, você realmente faz com que teu corpo ele desinflame. Porque hoje basta estar vivo, vamos falar assim, né, mano? Basta estar vivo para a gente ter contato com alguma substância que é tóxica, né? Que não faz bem para o nosso corpo. Só que a gente faz esse contato com essas substâncias diariamente. E o nosso corpo está sobrecarregado, além de estresse, ansiedade, né, as nossas emoções. E isso tudo influencia, sim, as nossas células, o nosso corpo, o nosso metabolismo, causando inflamações. A nossa alimentação que não está adequada. Então, isso faz com que haja também alterações a nível do nosso cérebro. E também da nossa visão, né? Vamos falar assim. Sim, que calcifica também a glândula pineal, que é uma das principais glândulas do corpo, que também trazem, vamos dizer assim, essa visão, né? Essa conexão com algo maior. E quando a gente usa os óleos auxiliam em todos esses processos. Eles auxiliam o nosso corpo a desinflamar, a desintoxicar, a melhorar o nosso sono, né? Para uma atividade física, para aumentar o nosso desempenho. E isso tudo, gente, vai fazer com que a gente realmente abra o nosso olhar para outras coisas da vida, que talvez a gente tivesse fechado ali por estar triste, por não estar bem, por estar fazendo algo que realmente, né, não sabe, quando não faz o coração pulsar, né? E muitas pessoas ficam nessa roda, nesse ciclo repetitivo durante muito tempo. E quando a gente começa a usar os óleos, a gente também, por mais que mas eu não tenho um estilo de vida saudável. Não tem problema. Quando você começa a usar os óleos essenciais, a gente viu inúmeros casos de pessoas que começaram a usar os óleos e elas procuraram um estilo de vida. Elas começaram a cuidar da alimentação, elas começaram a se hidratar mais, elas se despertaram para algo que estava ali escondidinho, né? E isso faz com que a performance dela aumente. Né? E isso fisiologicamente falando. Então, olha que interessante, a gente empreende com algo que traz inúmeros benefícios para as pessoas, desinflamando o seu corpo. Se eu estou inflamada, eu tenho cansaço, eu não tenho vontade de fazer nada, eu às vezes não quero sair da cama, né? Não quero levar algo, de fazer o bem para o mundo,
levar os meus dons e minhas habilidades que eu tenho para fazer a diferença nesse mundo, que somente você tem, porque cada um tem dons e habilidades para fazer a diferença nesse mundo. E com certeza os óleos eles vêm trazer tudo isso, então dando suporte, tanto físico quanto emocional, né? Porque ao inalar um aroma, um óleo essencial, tá aqui o difusor ligado, a gente rapidamente ativa áreas do nosso cérebro ligada, né? O sistema límbico ligado às memórias, nossas emoções. A gente começa a liberar neurotransmissores importantes para as conexões neurais. Olha só, né? E quando a gente faz algo novo, olha que interessante, Mano, quando a gente faz algo novo, a gente está mudando o caminho de casa, do trabalho, mudando, conversando com uma pessoa diferente, a gente ativa novas conexões neurais. E os óleos essenciais, eles auxiliam no processo também de neurogênese. O que é neurogênese? É a formação de novos neurônios, que durante muito tempo se acreditava que isso não seria possível. E os óleos auxiliam também nesse processo. Só que daí tu muda o teu estilo de vida. E quando tu muda o teu estilo de vida, tu abre portas para várias coisas na tua vida. Ao empreender, que talvez antes tu achava que tu não era capaz de empreender, né? Que tu tem os medos. Então, ajuda fisiologicamente o nosso corpo, o nosso cérebro, a gente a pensar diferente. E aí, a gente começa a ter alta performance. Porque um corpo inflamado, ele nunca vai ter alta performance. E nos negócios a gente tem que ter, e nos negócios, justamente linkando. Se eu não sou produtiva, como que eu vou empreender? O empreendedor tem produtividade, né? O empreendedor tem que ser proativo, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que ir para ação, disposição. Ele tem disposição, né? Tá animado e tal. Claro que vai ter dias que não vai ser sempre assim, mas quando você usa, você desinflama e você melhora a sua performance e melhora a sua visão de empreender. Porque sucesso, mano. Tem uma frase muito interessante do Paulo Vieira, que ele traz: sucesso é um estilo de vida. E sucesso é um estilo de vida. São as escolhas que você faz. Todas as escolhas que a gente faz diariamente faz a gente ir para o fundo do poço, ou a gente, né, subir, né, evoluir, né, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, né? Fran, e já que tu falou um pouquinho sobre os óleos essenciais, assim, eu vejo o quanto eles nos ajudam nas nossas emoções, né? Na questão de nos equilibrar, nos deixar mais animado, mais disposto também, né? Em razão das emoções. Hoje eu tô triste, eu vou usar um óleo essencial. Me deu aquela clareza, me deu aquele ânimo, me deu aquela criatividade, né? Então, assim, até pra gente falar para as pessoas dessa importância, porque a gente vive naquele 8 infinito, né? Os altos e baixos. Eu falo até do meu emagrecimento, assim, porque muitos anos da minha vida eu ficava engordava e emagrecia. Isso muito por causa do emocional, né? Por causa de uma ansiedade. Então, isso é muito comum, a gente vê isso muito nas pessoas. E eu vejo o quanto os óleos, eles têm me mantido, né, no emocional, na ansiedade, até para a questão da alimentação. Então, isso é importante para as pessoas, né? Claro, os óleos essenciais, uma alimentação, né, mais saudável, né? A Fran falou muito bem aqui para nós, né? Atividade física, enfim, tem esse estilo de vida, né, mais saudável, que a gente possa, talvez, incutir um pouquinho aí nas pessoas esse pensamento que não é só sobre aparência, né? Não é só sobre beleza, né? É muito mais que isso, é para você viver bem, né? Viver melhor e ter longevidade, porque longevidade, pra gente, existe também algo que eu acho que é interessante a gente falar. Se a gente quer viver mais e melhor, quer ter uma longevidade na nossa vida, a gente precisa fazer escolhas conscientes hoje, né? Escolhas conscientes, porque saúde, antes disso um pouquinho, saúde é o bem-estar físico, emocional e social, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então a gente precisa estar bem, né? E as pessoas que a gente convive, o ambiente que a gente frequenta, isso tudo influencia na nossa saúde. E as nossas escolhas diárias vão fazer a diferença. Então, se eu quero ter uma vida longa e saudável, que eu possa estar viajando, aproveitando, né? E o nosso negócio também permite fazer isso, né? Não ficar somente fechado, eu preciso ter escolhas mais saudáveis. Preciso ter um estilo de vida, preciso ter algo que eu faça diariamente para o meu bem-estar físico, emocional e social. Né? E quando a gente fala de longevidade, tem lifespan, né? Que é o tempo de vida, nosso tempo de vida e o nosso health span, que é o tempo de saúde. Então, hoje, o que a gente vê? Existe um aumento da perspectiva, né, do tempo de vida. No entanto, a saúde, ela não vem acompanhando isso. E o que a gente quer? A gente quer aumentar o nosso tempo de vida, mas a gente quer aumentar com saúde. Estudos mostram que os últimos 8 anos da vida das pessoas hoje, atualmente, né, são para cuidar de doença.
E eu vi isso dentro da minha própria casa com a minha mãe. Então a gente passou por essa dor. E a gente sabe o que foram os últimos 5 anos cuidando de doença. Hoje o que a gente quer? A gente quer ter um estilo de vida que nos permita ter uma longevidade e a gente aumente o nosso tempo de vida, aumente a nossa produtividade, aumente a nossa performance, tendo o suporte de algo natural. Sim. E os óleos essenciais vêm nos permitir tudo isso, né? Algo que a gente nem imaginaria quando a gente começou, né? Verdade. Com os óleos essenciais. Fran, já que tu falou sobre o estilo de vida, né? O que é a tal da epigenética? Muitas pessoas nem sabem o que é, né? Sim. Eu tenho a genética, eu tenho a epigenética. Então, assim, né, o meu pai, a minha mãe, alguém da minha família teve alguma doença, né? Talvez eu possa ter essa doença. Então, é genético. É genético. Né? E aí a gente se acomoda e a gente não cuida do nosso estilo de vida, a gente não cuida da nossa alimentação, porque não, é certo que pode acontecer comigo. Então, como explicar isso para as pessoas, elas entenderem que está no poder delas, né, nas mãos delas, o poder delas transformarem essa realidade? Isso, infelizmente a gente escuta muito isso, né, dos nossos pacientes. Eu tenho diabetes na família, eu sou diabético porque tenho diabetes na família, né? Tenho algumas doenças e eu sou predestinado, então, por Deus a ter essas doenças. Durante muito tempo se acreditou isso, né, que a genética ela fosse algo predominante. Hoje nós sabemos que a genética é apenas 10%. E que nós temos a epigenética, né, que você falou muito bem, que é algo maior. Ela é maior do que a genética. Não é porque eu tive na minha família a minha mãe com esclerose lateral amiotrófica, com ela que eu vou ter. Porque hoje eu tenho poder, eu tenho esse poder de escolha diariamente, eu posso ser a protagonista da minha saúde, ativando ou silenciando os nossos genes. Então a epigenética ela é muito maior que a genética e a gente consegue mudar, por meio de um estilo de vida, os nossos genes. Algo que a gente achou que a gente não teria esse poder, né? Sim. E quando a gente tem esse poder em nossas mãos, gente, aí são as escolhas. E as escolhas diárias, elas vêm de tudo, gente. Vem de algo que a gente come, de algo que a gente bebe, as escolhas, se eu saio e tô indo para um lugar que tem muita poluição, ali eu tô escolhendo, né, inalar algo que não vai fazer bem para o meu corpo. As pessoas com as quais a gente convive. Os ambientes também interferem. Então, a epigenética é algo quanto o ambiente do qual a gente convive, e as escolhas que a gente faz diariamente, né? As nossas emoções, o que eu escolho também, se eu escolho ficar só triste, ou tem um suporte aí com os olhos que pode me ajudar, isso vai fazer a diferença na nossa vida. E modifica os genes, gente. Modifica. Nós podemos ser hoje os protagonistas da nossa saúde. Protagonistas de empreender, de ter algo, de ter um negócio próprio, vamos falar assim, né? Porque a gente vive num mundo que às vezes a gente, por pensar diferente, a gente é julgado, né? Porque eu tenho que estar na caixinha, e você muito bem fala sobre tudo isso, da parte do trabalho também, né? O quanto é importante. Fran, e assim, ó, mudar assim é algo, né? A transição, né, o mudar, o algo novo, é algo que não é fácil, né, porque o próprio nome diz, né, transição vai me trazer transtorno, vai me trazer desafios, dificuldades, né, eu vou começar uma rotina nova, assistir a Fran, vou colocar na minha rotina o estilo de vida saudável, vou cuidar da alimentação, né, a pessoa cuida um dia, no outro dia não é fácil, né, ela precisa ali de, se fala, né, em um período até de no mínimo 21 dias, por exemplo, se fala para você começar a criar um hábito, ou até mais, né? Eu vejo por mim assim, que até mais, você tem que insistir, você tem que fazer, e de novo, e vai ser desafiador, mas, talvez você saiu fora, beleza, não desanimar, não 8 ou 80, né, continua, né, e vai indo até que você vai gostando de certa forma, né, Fran? As pessoas eu acho que tem que começar aos poucos, né? Porque se tu radicaliza demais, também, né? Parece que a coisa daí não flui, né? Eu vou parar tudo. Não é parar tudo. Coloque aos poucos rotinas que vão te trazer benefícios para a tua saúde, né? Começar com uma hidratação com água, né? Colocar o óleo essencial aí que a gente sabe de que a gente pode ingerir e fazer essa hidratação, porque uma água não tem gosto, não tem nada, né? Muitas pessoas não bebem água, que é algo tão simples no nosso dia a dia. Mas colocando o óleo essencial, tu hidrata mais, e teu corpo vai começar a funcionar melhor. Então, fazer pequenos movimentos diários para que você coloque daí como disciplina, né? E não como motivação, né? Porque a motivação ela vai acabar.
né? E que a pessoa não olhe para isso de uma forma pesada, Isso né? aí, Eu não tenho um negócio próprio. Não, tá tudo certo, tá tudo Uhum. bem, mas é para você se sentir melhor, né? Para você levar o dia a dia, né? Fran, a Mais gente leve, percebe né? até as pessoas que não têm trabalho externo, mas tem muito trabalho em casa, né? Tem os filhos para cuidar, tem a Sim, administração com do lar, certeza. tem as coisas, e muitas também se realizam, né, nesses trabalhos. E como é que você tá? Você tá, né, exausta, tá muito cansada, tá sem disposição? Então é para isso, para você se sentir melhor, viver uma vida, né, mais leve, Mais leve. e viver também mais leve com as suas, né, com os seus, que nem a gente fala, né, com as pessoas em casa, com os filhos, com o cônjuge, de uma forma mais leve e feliz também, né? Isso aí. E tudo que a gente planta hoje, um dia, né? Vamos fazer essa analogia. Sim. A gente vai colher amanhã ou depois. Todas as nossas escolhas têm consequências na nossa vida. Então, para a nossa saúde, para os nossos negócios, Sim. todas as escolhas e decisões, elas vão ter Sim, consequências. sim. Então, eu falo que estilo de vida, essas escolhas, eles fazem total diferença na nossa vida. E aí, pensando em saúde ou nos negócios, tu não vai colher isso no próprio dia. Uma ação que você faz hoje, muitas vezes, Pensando, né, tu não vai ter um resultado hoje, mas é uma construção que ao longo do tempo você vai colher. Né? Então, tudo que você se dedica, aquilo que você decidiu empreender, né, fazer o teu negócio acontecer, você vai ter que ir cultivando isso. E não diferente com a nossa saúde. Toda escolha, ela vai precisar ser cultivada para que a gente tenha amanhã ou depois, então, o nosso tempo de vida aumentado, com qualidade de vida, né? E não para cuidar de doença, vamos dizer assim, amanhã ou depois. E né? até porque, né, falando para quem tem os seus negócios e tem dificuldades, tem desafios, e às vezes as pessoas falam, eu quero crescer, né, quero dobrar meu faturamento, tal, vai ter mais desafios, vai ter, né, quanto mais cresce, mais tem. Então, para você levar também, né, essa força para resolver os problemas, a Fran já explicou, já trouxe ciência aqui, né, como isso comprovadamente que a gente melhora e a gente tem uma melhor percepção até mesmo, né? A nossa percepção muda sobre aquele problema ali, nos dá mais força. Imagina usando, né? Mudando o estilo de vida e usando, né? Os olhos essenciais. O equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional hoje no mundo dos negócios, do empreendedorismo, ou para qualquer coisa na nossa vida, ele é super importante. A gente não tem um equilíbrio emocional, aí a coisa não supera. Fran, então a gente tá encerrando aqui o nosso bate-papo, a gente fica aí aqui horas falando, e eu quero que então tu deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, assim, sobre o que nós falamos hoje, que, assim, para a gente encorajar mesmo essas pessoas, porque às vezes as pessoas olham para a gente, mas para elas, né, foi diferente ou foi fácil, mas não, né, dizer que não foi e que talvez elas estejam na situação que nós estávamos, né, há um tempo atrás. Eu falo que se algo despertou o teu coração, a tua vontade de fazer algo diferente, acredite nisso, acredite nos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Porque com certeza tu vai encontrar forças, tu vai romper medos, tu vai romper julgamentos que vão fazer você também cuidar mais da sua saúde, cuidar mais de você, que eu vejo que muitas mulheres acabam não se cuidando, enfim, por alguns motivos, né? Para que você tenha essa autoestima e essa autoconfiança de fazer acontecer. Dentro de você vai vir força, lá de cima vai vir força também, para que você possa conquistar tudo que você deseja. Só você pode. Olha que legal, né? Ter clareza do que quer e tomar a decisão. E com medo mesmo, né, com medo Fran? mesmo, vai com medo mesmo. Isso aí, Fran, muito obrigada. Obrigada. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo episódio.